Como é que você viu essa reação dos bolsonaristas? Mais especificamente, o que chamou mais atenção talvez nesse ato foi o posicionamento mais radicalizado do governador Tarcísio de Freitas, chamando Alexandre de Moraes de ditador, investindo contra o Supremo de maneira mais dura, se posicionando como um agente político mais bolsonarista mesmo do que as pessoas estavam acostumadas a ver. Alguns acham que ele, digamos, rasgou a fantasia nesse ato de domingo. Queria a sua opinião sobre o ato de maneira geral e, mais especificamente, como é que você viu esse posicionamento do Tarcísio de Freitas? O Tarcísio, quem está acompanhando as redes sociais, a pressão que ele vem sofrendo, ele foi alvo de alguns cancelamentos internos tocados pelo Eduardo. O próprio Carluxo vive dando injetas para ele, mas uma militância específica deles também tá indo no encalço dele. Por quê? Porque o bolsonarista leal à família, ele enxerga o Tarcísio como alguém que quer suceder o Bolsonaro e evitar que o Bolsonaro mantenha uma espécie de liderança que é simbólica do campo da direita. Ele vai ser usado e abandonado. Isso é o que o Centrão vem tocando. É muito interessante que a porrada que veio no Tarcísio, ela foi acompanhada também de uma porrada no Ciro Nogueira nos últimos dias, que é um articulador, vamos dizer, informal da candidatura do Tarcísio. E ele quer, inclusive, ser visto o Tarcísio nesse jogo. Eu acho que o Tarcísio ele fez a seguinte escolha: entre ter a institucionalidade e um certo, se não apoio do STF, mas, vamos dizer, uma certa calmaria junto ao STF para a candidatura dele, e ter o apoio do Bolsonaro, ele tem que ter o Bolsonaro. Sem o Bolsonaro, o Tarcísio não é nada. E ele se torna uma espécie de Geraldo Alckmin 2.0, como ele foi em 2018, ou como foi o Rodrigo Garcia quando ele foi candidato a governador em São Paulo. A candidatura meio insossa. Então, esse aceno, ele faz sentido como uma ação para manter o vínculo simbólico, mas emocional dele com a família. Não sei se será suficiente, porque a estratégia central deles, que é unificar todo mundo com o Centrão no comando ao redor do Tarcísio, ela vai acontecer do mesmo jeito. Mas eu quero saber também a sua opinião sobre a maneira como ele falou do ministro Alexandre de Moraes, porque até então o governador Tarcísio de Freitas simbolizava de certa forma uma ponte entre os bolsonaristas e servindo de diálogo com o Supremo Tribunal Federal. Dessa vez ele vai lá e fala que Alexandre de Moraes é tirano. Eu quero saber a sua opinião também sobre especificamente essa menção e a maneira como ele falou do ministro agora, para reforçar um pouquinho ali a questão do Zanini. A minha dúvida central é se ele ligou para Alexandre de Moraes antes de falar isso. Essa é a minha questão, porque a gente sabe muito bem que muitos dos manifestantes bolsonaristas, uma das lideranças, eles dão um toque no STF antes para combinar o teor de uma certa agressão. Vou te xingar lá. Exatamente. Na verdade, a primeira das grandes manifestações do Bolsonaro, já entendendo que haveria uma possibilidade de prisão, eles começaram a combinar, pode falar até aqui. Eles liberaram Malafaia para ser um pouco mais incisivo, e o próprio Bolsonaro tinha medo de falar qualquer coisa. Eu não duvidaria do Tarcísio fazer isso, dado que o Tarcísio tem uma boa relação com Alexandre de Moraes. Imagino que ele tem até hoje. Será que tem ainda, depois de ontem? Talvez não, mas talvez tenha sido a escolha que ele tenha feito em nome de uma possibilidade dessa candidatura. Tem uns pontos novos no ar. Todo mundo comentava de um